sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Paz sem registrados. Havendo quórum, declaro aberta a sessão 85ª Foco na Judiciária bancada Ordinária central, TREAP, na tela candidato superior, logo do TREAP, direito inferior, janela de livro de presencial intérprete. e por Imagem ampla do videoconferência. plenário. Submeto à apreciação a ata da 84ª Sessão Judiciária Ordinária, em 13/11/2025. Não havendo óbice, declaro aprovada. Passemos aos julgamentos. Em julgamento, Foco no índice Maria embargos Agostinho de Severo, declaração no agravo vice-presidente e regimental na corregedor ação do Tribunal rescisória Regional Eleitoral da Amapá. 060007186 Maria Agostinho Severo é Luiz branco, de Macapá, cabelos castanhos escuros, curtos, embargante penteados para o Aristides lado da esquerdo, Silva Lopes, usa óculos de embargado armação Ministério azul Público escuro, olhos Eleitoral, amendados, castanho escuro, nariz relatora, afilado, juíza Paula barba Santos, vogais, barba escanoada, Luiz curta, Galiano Sei, Mário Mazurek, grisalha, Alex testa Lamy, preta. Normande Souza e Keila Utsig. Com a palavra, a ilustre relatora. Excelentíssimo senhor presidente, Imagem ampla do eminentes plenário. pares, doutora procuradora regional eleitoral, a todos que nos acompanham, boa tarde. Aristides da Silva Lopes opôs embargos de declaração em face do acordo do TRE Foco na Amapá juíza Paola 8744 Santos, ela é branca, de cabelos 2025. castanhos escuros, Manteve lisos, a decisão longos. Usa monocrática olhar de maquiado, indeferimento sobrancelha da avermelhada, petição olhos inicial amendados, castanho da escuro, ação nariz rescisória afilado, e usa aplicou multa por óculos litigância de de armação má-fé. escura, batom rosa claro, traja toga preta. O embargante alegou, em síntese, que ocorreu omissão quanto à aplicação do artigo 65 do Regimento Interno TRE, Amapá, e do artigo 948 do Código de Processo Civil, que fazem a previsão de declaração de inconstitucionalidade de Na barra lei inferior, ou ato 16 normativo do e Poder 3, Público 18 pelo do 11 de regional. 2025, Quanto ao 85ª enfrentamento Sessão da tese de Judiciária Ordinária do inconstitucionalidade da TREAP. limitação Na barra de temática lá da ação inferior, rescisória 1. eleitoral, Embargos de quanto ao declaração no enfrentamento de agravo precedentes regimental na ação jurisprudenciais rescisória dos tribunais eleitoral, número do superiores processo que admitem a ação rescisória, quanto à 00070, violação ao artigo traço 71, 5º, inciso traço 35 da Constituição Federal. 86.2025, Destacou origem ainda Macapá, barra que P, não foi relatora juíza enfrentada a Paola alegação de Santos. que a condenação por captação ilícita de sufrágio gera inelegibilidade automática, o que enquadraria a demanda na exceção da súmula 33 do TSE. Além disso, afirmou que a decisão embargada parte da premissa fática equivocada de que a demanda repetiria os mesmos fundamentos de processos anteriores, o que teria justificado indevidamente a aplicação e a majoração da multa por má-fé. Ao final, requereu o conhecimento dos embargos para declarar nulo o acórdão recorrido e realizado novo julgamento, suprindo os vícios apontados. Subsidiariamente, pugnou ao suprimento das omissões para fins de pré-questionamento das matérias suscitadas. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório. Senhora Procuradora. Obrigada, senhor presidente. Excelências, boa tarde a todos. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Relatora, Imagem conhecimento. ampla do plenário. O recurso é próprio, tempestivo, preenche todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Juiz Galiano Sei. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Mário Mazurek. Conheço. Alex Lamy. Conheço. Normande Souza. Eu também conheço, senhor presidente. Doutora Keila Utsig. Conheço, presidente. Pode prosseguir. Da análise atenta do acordo embargado, verifica-se que todas as Foco na matérias juíza Paola Santos. relevantes à espécie, elas foram devida e reiteradamente enfrentadas nesses autos e em todas as ações anteriormente ajuizadas com o mesmo propósito, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida. No que tange à alegada omissão quanto à existência de fatos excepcionais que justificariam o ajuizamento de ação rescisória, é imperioso esclarecer que o acordo impugnado ele foi enfático ao afirmar que a jurisprudência remansosa do Tribunal Superior Eleitoral
afasta qualquer hipótese de cabimento de rescisória contra acórdão que não seja oriundo daquela corte, inexistindo competência dos regionais para conhecer, inexistindo competência dos regionais para conhecer e processar a espécie da ação. Foi colacionado no trecho da decisão justamente todos os fundamentos que deram suporte à decisão. Ele trata aqui no acórdão a matéria que foi discutida, explicitamente aqui, conforme a súmula 33 do TSE. Portanto, não há nenhuma omissão a ser suprida nesse aspecto. Relativamente ao não enfrentamento da aplicação do artigo 65 do Regimento Interno do TRE Amapá, da omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores e deste colegiado, no sentido de admitir a ação rescisória em situações excepcionais e permitir a via difusa para questionar a inconstitucionalidade do tema, reitero que as matérias também foram expressamente rejeitadas, com fundamento na literalidade do artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral e na atual jurisprudência, tanto do TSE quanto deste regional, conforme se verifica também no trecho aqui colacionado que foi extraído do acórdão. Portanto, também não há nenhuma omissão a ser suprida nesse sentido. Quanto à suposta obscuridade relativa ao objeto da ação rescisória, a alegação também não merece acolhimento. O acordo embargado ele foi claro ao afirmar que a decisão rescindenda, condenação por captação ilícita de sufrágio, não versou diretamente sobre inelegibilidade, mas apenas gerou efeitos reflexos quanto à condição de elegibilidade. Então, nessa linha, a jurisprudência do TSE é firme ao distinguir causas de inelegibilidade diretas, que essas sim estão sujeitas à ação rescisória, daquelas que são decorrentes de efeitos secundários das condenações eleitorais, que não se enquadram aqui na exceção da súmula invocada, que é a súmula 33 do TSE. Então, não se constata, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Então, o que se verifica de fato aqui é o escopo de reabrir uma discussão acerca de matéria de mérito amplamente debatida e reiteradamente rejeitada por esse colegiado. Então, uma finalidade incompatível aqui com a natureza do recurso manejado. E, por fim, no que diz respeito à premissa fática equivocada de que a demanda ela repetiria os mesmos fundamentos de processos anteriores, observa-se que essa Corte, ao apreciar o agravo regimental, ela registrou que o embargante ele ajuizou sucessivas ações rescisórias com os mesmos fundamentos jurídicos, todas já rechaçadas em decisões colegiadas anteriores e confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme consignado no acórdão embargado. Então, a conduta aqui do embargante ela demonstra um manifesto abuso do direito de ação, o que legitima a multa prevista no artigo 80 do CPC. Então, nesse sentido, não existe o equívoco ou o excesso de fixação da penalidade, mas uma aplicação proporcional, razoável e necessária para desestimular a reiteração abusiva de demandas dessa espécie. Então, ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho integralmente o acordo recorrido e a multa cominada. É como voto. Imagem ampla do plenário. Doutor Galiano Sei. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Mário Mazurek. Acompanho a eminente relatora. Doutor Alex Lamy. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Hernando de Souza. Eu também acompanho a eminente relatora. Doutora Keila. Acompanho a relatora. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, reconheceu os desembargos e, no mérito, rejeitou-os nos termos do voto da juíza relatora. Em julgamento, o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-534-26, origem Ferreira Gomes, recorrente Pablo César dos Santos Leal, recorrido do Ministério Público. Relatoria do doutor juiz, do doutor Normando de Souza, turma julgadora Keila Utsig, Paula Santos, Galiano Sei, Mário Mazurek e Alex Lamy. Com a palavra, ilustre relatora. O ilustre relator. Certo.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto Fábula, juiz por Pablo Normando César Souza. de Ele é dos branco de Santos cabelos Leal, castanhos escuros, preso para candidato ao trás. cargo de Olhos vereador amarelados, pelo castanho Partido escuro, nariz Republicano avelado, usa óculos de nas armação eleições escura, municipais de traz toga 2024. preta na barra de Isso lá laje em Ferreira inferior. Gomes. 2. Recurso eleitoral A na sentença prestação é, de pontos então, da eleitorais. Número do 12ª processo zona de Porto Grande, que engloba os dois 06001534, municípios, né? 26.2024. As Origem contas Ferreira, foram Gomes, julgadas Barra como P, não relator, juiz prestadas Normando e Souza. determinou-se a devolução da quantia de R$ 10.800 ao Tesouro Nacional. O recorrente sustenta, em síntese, nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a decisão de primeiro grau foi proferida antes da abertura do prazo legal para manifestação da defesa. Argumenta que, após o requerimento de dilação de prazo deferido em 10/7/2025, foi expedida a intimação eletrônica com prazo limite para a ciência expressa em 21/7/2025, de modo que a ciência tácita somente se aperfeiçoaria no dia seguinte, dia 22, quando se iniciaria o prazo para manifestação de 3 dias. Encerraria-se, então, em 24 de julho. A sentença, entretanto, foi proferida no dia 18 de julho, antes mesmo do início do prazo para a defesa, impossibilitando o exercício do contraditório. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e novo julgamento. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Imagem Reitero para o o plenário. parecer, excelência. O relator? O juízo, em juízo de admissibilidade, eu estou conhecendo, todos os requisitos aqui estão preenchidos. Doutora Keila? Conheço. Doutora Paola? Também conheço do recurso. Doutor Galiano? Também conheço, presidente. Doutor Mazurek? Acompanho o relator. Doutor Alex? Estou conhecendo, senhor presidente. Pode prosseguir, doutor? Consoante os autos, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de Fábula, juiz dilação Normando formulado pela Souza. defesa, determinando a intimação eletrônica do advogado no dia 10 de julho. Um prazo para a ciência terminaria dia 21, em observância ao artigo 4º, parágrafos 1º e 3º, 1º a 3º da Lei 11.419, de 2016, a intimação eletrônica ela considera-se realizada no dia da efetiva consulta eletrônica ou automaticamente após o prazo de 10 dias corridos do envio da intimação. No caso concreto, a sentença foi proferida no dia 18, antes da realização da intimação e da abertura do prazo para manifestação da parte, caracterizando o encerramento prematuro da fase instrutória e cerceamento de defesa, pois julgou ali diante da parte poder apresentar suas justificativas que, inclusive, tinham sido previamente autorizadas pela autoridade judicial. A irregularidade, então, ofendeu o artigo 5º, 55, inciso 55 da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. A jurisprudência do TSE é pacífica nesse sentido. Eu cito aqui um julgado. E, por isso, senhor presidente, eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público e votando pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença proferida em 18 de julho, determinando o retorno à 12ª zona, para que seja reaberto o prazo, então, que foi amputado, né, e proferida nova decisão após a manifestação ou não do candidato. É como eu voto, senhor presidente. Como vota a doutora Keila? Imagem para o Põe o relator, plenário. excelência. Doutora Paola? Com o relator. Doutor Galiano? Com o relator. Doutor Mazurek? Acompanhamento do relator. Doutor Alex? Acompanho o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento nos termos do voto do juiz relator. Em julgamento, o recurso eleitoral na ação de impugnação de mandato eletivo, número 0600000136, origem Serra do Navio,
Relatora, doutora Keila, aqui está em segredo de justiça. A senhora mantém o segredo de justiça ou pode... Pode tirar. Pode tirar? Então tá ok. Recorrente, Diana Silva de Araújo Soares. Recorrido Podemos. Recorrido Oséias dos Santos Filho. Graziele Tamires da Costa Barbosa. E Jomara Duarte Rabelo Ferreira. Vogais, doutora Paola, Galiano Sei, Maria Mazurek, Alex Lamy, Normando Souza e Agostinho Silvério. Com a palavra, a relatora. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Diana Silva de Araújo Soares contra a Estava na sentença juíza Keila proferida pelo Dizzy, juiz da ela negra pele 11ª clara, Zona sem cabelos Eleitoral de castanhos Serra do escuros, Navio, presos para trás, que olhos julgou amelados, testa escura, improcedente nariz a estilado, ação de traço saia impugnação de preta. mandato Na eletivo parte de olhar inferior, sob o 3. fundamento Recurso de eleitoral fraude na à ação cota de de impugnação gênero de mandato das eletivo, número do candidaturas de processo Graciele Tamires da Costa Barbosa e Jomara Duarte Rabelo Ferreira, 36.2025. Partido Podemos, Origem, para o Serra cargo do de Navio, vereador Barra nas Pele, eleições de relatora juíza 2024. Keila Utizik. A requerente fundamentou seu recurso em 2 eixos principais: a nulidade processual e o erro de julgamento. A parte sustentou preliminarmente que a sentença foi nula em razão do cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau proferiu o julgamento antecipado do mérito sem realizar a devida instrução processual. Alegou ter requerido de forma expressa a produção de prova testemunhal, considerada essencial para demonstrar a inexistência de campanha por parte das candidatas envolvidas. Além disso, apontou contradição na conduta do juiz Acó, que inicialmente postergou a análise do pedido de produção de provas para o momento processual oportuno, mas posteriormente julgou improcedente a ação sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório. No mérito, a parte afirmou que o caso se enquadrou na jurisprudência consolidada do TSE, especialmente na súmula 73, estando presentes todos os indícios caracterizadores de fraude. Destacou a votação inexpressiva das candidatas Graciele e Jomara, que obtiveram, respectivamente, apenas 3 e 9 votos, que teria sido consequência direta da ausência de campanha eleitoral efetiva. Ressaltou ainda que a prestação de contas apresentada seguia um padrão genérico, com registros limitados a serviços advocatícios e contábeis. Esses gastos, segundo alegou, configuraram mera simulação de movimentação financeira, não refletindo uma campanha real, em desacordo com o entendimento adotado na sentença quanto à existência de campanha efetiva. Diante disso, requereu em sede preliminar a anulação da sentença, invocou ainda a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1013, para que fosse realizado o imediato julgamento de mérito favorável e, subsidiariamente, pleiteou o retorno dos autos à fase de instrução processual. Os requeridos sustentaram que não houve violação ao contraditório, pois o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base em provas documentais robustas que demonstraram a efetiva participação das candidatas na campanha eleitoral. Foram anexados aos autos fotos, vídeos, materiais gráficos, registros de participação em eventos políticos, prestação de contas com movimentação financeira, entre outros elementos que comprovariam a legitimidade das candidaturas. Os recorridos também refutaram os argumentos da autora, destacando que a baixa votação não configura por si só candidatura fictícia. 2. Não houve pedido de votos para outros candidatos por parte das requeridas. 3. As candidatas prestaram contas com movimentação financeira, incluindo abertura de contas, emissão de recibos e notas fiscais. 4. Não se verificou desistência tácita das candidaturas, pois ambas participaram ativamente da campanha. Além disso, os requeridos invocaram jurisprudência do TSE e de diversos tribunais regionais que exigem prova robusta e inequívoca para a configuração de fraude à cota de gênero. Citou-se, inclusive, manifestação do MP, que concluiu pela inexistência de fraude após procedimento administrativo específico. Por fim, os requeridos requereram o improvimento do recurso como manutenção da sentença de improcedência,
argumentando que não houve qualquer elemento que demonstrasse o dolo de burla à legislação eleitoral quanto à cota de gênero. O MP apresentou parecer ao qual opinou pela rejeição da nulidade aventada, porquanto inexiste qualquer pedido de produção de prova testemunhal na petição inicial. Concluiu que a tese de cerceamento de defesa é descabida quando os autos permitem a decisão de mérito somente com a prova apresentada. No mérito, reconheceu a votação reduzida das candidatas, mas advertiu que tal fato deve ser lido com cautela em município com eleitorado reduzido, 4.559 eleitores. Apontou a existência de elementos contrários à fraude, as candidatas receberam recursos do FEFC, registraram despesas advocatícias, contábeis e programa de rádio, participaram de atos de campanha com vídeos comprobatórios. Afirmou que, diferentemente de outros casos de fraude, não houve a produção de nenhum outro elemento probatório capaz de confirmar a dita fraude. Citou o precedente do TSE para reforçar a necessidade de elementos robustos e a conjunção de indícios. Concluiu pela inexistência de elementos robustos que corroborem a alegada fraude, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. A procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Devolvo a palavra à relatora. Imagem ampliada plenária. Doutora Keila, voto de conhecimento. Tem só um minutinho, excelência, porque não está aqui. Volta lá. Isso. Ah, tá. É separado para subir. Ah, tá. Tá. Aí é preliminar, né? Da admissibilidade. O recurso é tempestivo, a recorrente possui legitimidade, interesse recursal, está regularmente representada por advogado constituído. Conheço do recurso. Doutora Paola. Também conheço. Doutor Galiano. Conheço também, senhor presidente. Doutor Mazurek. Isso. Doutor Alex. Isso. Doutor Normandes. Eu também conheço. Eu também conheço. Pode seguir. A preliminar de nulidade por cesseamento de defesa. A recorrente arguiu a nulidade da sentença por cesseamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de prova testemunhal essencial à dirlinde da controvérsia. Antecipo que a preliminar deve ser rejeitada pelos seguintes motivos. O ordenamento jurídico eleitoral autoriza o julgamento antecipado da lide, inclusive em ações de impugnação de mandato eletivo, quando a prova documental carreada aos autos for considerada suficiente para a formação do convencimento do julgador. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade de dilação probatória. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na inexistência de elementos que descaracterizam a fraude, notadamente o recebimento de recursos do FEFC, o registro de despesas advocatícias, contábeis, produção de material e a participação em atos de campanha, vídeos. Tais fatos foram considerados suficientes para afastar a alegação de candidaturas fictícias. A jurisprudência do TSE é rigorosa ao exigir prova robusta e inequívoca da fraude, não bastando a prova testemunhal para suprir a ausência de um conjunto probatório documental consistente. Além disso, a manifestação do MPE de primeiro grau e agora da Procuradoria Regional pela inexistência de fraude reforça a desnecessidade de dilação probatória. Portanto, em consonância com o MPE, rejeita a preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa. Preliminar. No mérito... A senhora está rejeitando a preliminar? Está rejeitando a preliminar. A doutora Paola. Com a relatora. Doutor Galiano. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Mazurek. Opinião eminente relator. Doutor Alex. É relator. Doutor Normandes. Eu também, da mesma forma. Também rejeito. Pode prosseguir. No mérito, a controvérsia reside em saber se o conjunto probatório demonstra, de forma robusta e inequívoca, que as candidatas Graciele e Jomara tiveram o princípio objetivo de burlar a regra mínima de gênero estabelecido no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9504/97.
A jurisprudência eleitoral, consolidada em sede de recurso especial do TSE, exige um conjunto probatório sólido que demonstre o dolo específico e objetivo de fraude. A fraude é fato grave que implica a desconstituição do resultado eleitoral e a cassação de mandatos, razão pela qual não pode ser presumida. Os indícios apontados pela recorrente, votação inexpressiva e despesas padronizadas, são elementos previstos na súmula do TSE número 73, mas não são, por si sós, suficientes para a configuração da fraude. No caso dos autos, a sentença destacou e o MPE reconheceu a presença de elementos que mitigam a força desses indícios. São eles: a movimentação financeira efetiva, pois houve recebimento de recurso do FEFC e registro de despesas de campanha, e a existência de vídeos comprovando a participação em atos de campanha, conforme analisado na origem. Afasta a tese de inércia absoluta e demonstra, ainda que minimamente, a intenção de participar do processo. Diante da ausência de prova cabal e incontestável do dolo de fraudar, impõe-se a aplicação do princípio indúbio pro sufrágio, que visa preservar a vontade popular e a soberania do voto. Os elementos de campanha presentes nos autos criam uma dúvida razoável sobre a natureza fictícia das candidaturas, que deve ser interpretado em favor da manutenção dos mandatos obtidos. A baixa votação em um município de pequeno porte como Serra do Navio pode decorrer de diversos fatores de ordem política ou pessoal, não sendo prova exclusiva de fraude. O cotejo dos indícios com os elementos que apontam para a efetividade dos atos de campanha e financeira conduz à conclusão de que o ônus da prova robusta não foi satisfeito. Pelo exposto, em total consonância com o parecer da Procuradoria Regional, voto no sentido de rejeitar a preliminar da nulidade de sentença, que já foi votada, e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juiz da 11ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo. É como voto. Como vota a doutora Paola? Acompanho integralmente a relatora. Doutor Galeano? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Mazurek? Acompanho a relatora. Doutor Alex? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Normandes? Acompanha a relatora. Eu também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso. Pelo mesmo quórum, rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e negou-lhe provimento nos termos do voto da juíza relatora. Consulto os ilustres pares se algum processo em mesa. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Foco no esmarrador Agostinho Silvério, agora imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral, Pais e Magistrados.